Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda estou recuperando a minha voz ainda, né? Estou um pouco rouco ainda, mas nós temos que dar, né, prosseguimento às nossas atividades da pós-graduação. Então, depois que nós já separamos os alunos dos seus orientados, né? Espero que entre em contato com eles agora, com os seus orientados, marquem a reunião, discutem o que vocês pretendem fazer de trabalho para começar já a elaborá-lo, né? É importante agora a gente dar celeridade para isso, porque nós temos menos de um ano, né, para completar seu TCC. Então, né, vamos começar com a introdução, seguindo uma lógica na introdução, materiais e métodos, depois fluxograma e finalizando com resumo, e para depois vocês ficarem mais só na parte de resultado de discussão. Ah, então, eu, né, particularmente, a última coisa que eu faço é a introdução, porque eu gosto primeiro de estabelecer a metodologia. Tô falando eu como pesquisador, tá, gente? Depois que eu faço a metodologia, primeiro eu vejo se ela funciona, se vai dar certo, se a minha ideia está correta, testo, muitas vezes até começo a fazer o resultado da discussão, aí eu começo a escrever a materiais e métodos, faço o resultado da discussão e depois eu vou para a introdução. Então, eu faço assim porque a introdução ela tem que ser algo que meio que fecha o trabalho, né? Ela é que vai chamar o trabalho, ela é que vai é a capa, né, de apresentação que as pessoas vão ler. Então eu só vou ter certeza do que eu vou apresentar quando eu terminei. Então acaba que é a última coisa que se faça, mas é convencional, né, nas disciplinas em geral, ser a primeira coisa a se cobrar é a introdução, né? Muitas pessoas falam, vai adiantando aí, vai fazer a introdução do seu trabalho, né? Então vamos trabalhar dessa forma. Então como é que deve ser estruturado, né, a introdução, né? Então primeiro nós temos que pensar num tema mais amplo, depois nós vamos elucidar o problema, fazer a sua revisão, o estado da arte, apresentar a sua metodologia presente. Isso aqui, ó, é muito importante. Muitas revistas na área da geotecnologia, área ambiental, solicitam que na introdução seja citado o que você vai fazer na metodologia. É por isso que a introdução é feita depois, porque eu tenho que citar as técnicas que eu estou propondo na metodologia na introdução. Então, se eu não tiver isso claro, às vezes não vai, você vai ter que alterar no futuro, né? E conclui, né, com a hipótese e objetivo. Bom, como é que seria isso de forma mais clara, né, gente? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é na metodologia. O que vocês vão fazer de fato do seu trabalho? Qual é a proposta do seu trabalho? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou trabalhar, né, com, sei lá, é, vamos pensar aqui, teste da teste de topografia com diferentes métodos, teste de levantamento topográfico, né? Levantamento topográfico por diferentes métodos. Vou colocar aqui, ó, comparação entre drone e RTK. Então vou colocar isso aqui como tema do meu trabalho, né? Coloquei um exemplo aqui aleatório. Então o que eu tenho que abordar na minha introdução? Em primeiro lugar, né?
a, a importância do levantamento topográfico. Depois, eu vou falar dos problemas que tem levantamento topográfico. O levantamento é dispendioso, depende de muito trabalho, não sei, né? Depende de muito trabalho. Aí, visto isso, técnicas ou instrumentos de melhor desempenho e, como é que fala, produtividade, tais como RTK e drone. Aí, no entanto, o drone ainda carece de estudo, visto que há técnicas especializadas para melhoria dos modelos de elevação. Só os tópicos que tem que ter na introdução, né? Pensando de forma rápida. Visto isso, né? Nesse sentido, propõe que se estabelecer critérios definidos em uma rotina clara, tende a validar o método de levantamento por drone. Aí partimos, esse eu gosto aqui, da premissa que o drone bem manejado pode efetuar um levantamento topográfico de melhor precisão em comparação aos métodos tradicionais. O objetivo no trabalho é testar esses métodos. Pronto, tá aqui tudo que tem que ter a minha introdução pensando nesse método, né? Agora, o que é que eu posso fazer? Então, por isso que tem que ter claro na sua cabeça, na sua metodologia, o que você vai fazer. Então, vamos supor que eu vou estudar minha área de atuação muito queimada, né? Então, primeira coisa, vou estudar incêndios florestais. Contextualização no incêndio do tema. Então, vou pensar em incêndios florestais no cerrado. Então, eu vou falar assim, qual o bioma cerrado? É um bioma que tem muita importância, muita fauna, muito espécies, né? E aí ela vem sofrendo alguns problemas. Por isso ele tem que ser preservado. E as queimadas, o quanto que as queimadas vêm atuando, acabando com o bioma.
Por isso que eu crio essas unidades de conservação. Aí vem a ilustração do problema, né? As unidades de conservação não têm os planos de manejo de queimadas, muitas vezes não são bons, não tem gestores com capacidade financeira ou pessoas dispostas, por isso criar um plano de manejo do fogo é importante com isso, com isso, com isso, aquilo, né? Frente a isso, tem alguns trabalhos importantes, o monitoramento normalmente é feito assim, assim assado, mas eu posso utilizar, né, do geoprocessamento para fazer o monitoramento de queimadas. As técnicas de monitoramento remoto são importantes, isso. Existem ferramentas, o sensor MOLD, o sensor fulano de tal, e eu posso fazer esse tipo de análise para elucidar isso. Visto isso, né, eu quero que acho da parte da premissa que o uso dos dados do BOLDs pode ser capaz de criar um plano de ação contra queimadas e, visto isso, o objetivo do meu trabalho é fazer o monitoramento de queimadas. Ponto. Então, é mais ou menos essa ideia, né, que nós trabalhamos com a introdução. Reforçando aqui, né, gente, uma introdução mais ou menos gira em torno de 2 páginas, tá? Por quê? Vocês estão escrevendo um artigo científico. Esse artigo científico não tem referencial teórico. Então, todo o referencial teórico está na sua introdução. Então, é interessante que a sua introdução tenha pelo menos 10 citações daí para cima e que sejam atualizadas, tá? O ideal, os últimos 5 anos, não ultrapassa os últimos 10 anos, a não ser que sejam citações fundamental, né? Citações base. E normalmente nesse formato, né? Times 12, que eu acho que é o padrão geral, Arial é muito grande, espaçamento 1,5. Então esse é um padrão natural de uma introdução. Por que eu escrevi dessa forma aqui, gente? Porque eu posso muito bem, ó, vou dar um Ctrl C aqui. Vocês sabem que vocês têm acesso, se vocês não sabem, eu vou falar agora, vocês têm acesso ao Gemini, né? Gemini Pro. E aqui, ó, eu tenho a função aqui, ó, explorar genes. No explorar genes, você pode criar um novo gene e aqui você escrever, né, redação TCC. E aqui você pode escrever o perfil, ó, atuar como pesquisador na área de geotecnologia. Seja comedido, tá? Comedido nas frases e afirmações. Por quê? Porque o inteligência artificial já gera muito. Eles querem vender o peixe, então não é tanto assim que pode afirmar, né? É fundamental, é imprescindível, minha técnica ela é única, não é isso. Se você não colocar isso aí, vai escrever dessa forma. Busque sempre uma fonte confiável para sua escrita, manter padrão formal e acadêmico. Aí você pode colocar mais instruções do que você achar necessário. Vou guardar aqui, por exemplo. E aqui você pode iniciar um bot agora de redação do TCC. Então ele vai tender a ter esse comportamento, né, gente? E aqui eu posso escrever o seguinte, ó. Vou realizar um TCC com o tema montamento topográfico com RTK.
O problema, gente, é que ele escreve uma introdução, ele pode escrever o que você quer, mas não confie nas citações que ele faça. Então pede para ele escrever um, um texto. Aqui ele está explicando como é que é fazer mais ou menos. Você pede para escrever um texto sem citação nenhuma. É só para você ter a base da escrita. E depois você faz o levantamento da literatura e vai incluindo essas citações ao longo do texto, entendeu? Então aqui você escreve um texto geral, sem nenhuma citação, né? Porque aí pode. Ele pode estar errando a citação, ele costuma errar bastante, mas o texto em si ele escreve bem. Então aqui é apenas para escrever o texto, depois a gente vai inserir as citações científicas. Aqui não importa. Aqui foi só para ele estruturar, né? Para entender o que você quer, né? Ele não vai escrever muito, então não adianta eu mandar escrever assim, escreve uma introdução inteira. Ele não vai escrever a introdução inteira. Você tem que escrever assim, ó. Por exemplo, peguei esses dois tópicos aqui, ó. Discorra de modo dissertativo sobre isso. Aí ele vai escrever de forma geral no método, né? Aí está escrevendo de forma geral como seria esse método. Então eu não posso escrever de modo geral, escreve, eu não posso simplesmente vir cá e pedir copiar isso aqui tudo aqui que eu estruturei antes e pedir para ele escrever de uma vez. Eu tenho que pedir para ele escrever aos poucos. Ah lá. E aí eu vou, né? Beleza, tá vendo? Aí daqui eu vou puxando uns pouquinhos. Ó. Agora eu vou pedir para escrever aqui, ó. Vou pedir para escrever os dois também aqui. Só esses dois tópicos aqui agora. Às vezes ele vai entender que é de uma vez porque já fez anteriormente. Estou usando o Gemini, tá? Gratuito igual vocês. Gratuito não, né? Versão estudante. Aí vamos ver o que ele vai escrever aqui. Com isso aqui eu já posso copiar. Vou abrir aqui um Word, né? E copiando o que ele já me entregando aqui. Na minha introdução. Aqui eu já posso ir formatando aqui já, né? Times 12. Colocando aqui 0 e 0 aqui. Um e-mail entre linhas. Primeira linha que tal. Justificado. Olha lá, primores de qualquer natureza dispendiosa com uma combinação de fatores intrínsecos de execução. Aqui, ó. Tal percepção. Aí você pode ir limpando aqui, né? Olha, isso aqui tudo que não precisa. Só esse parágrafo aqui de cima aqui já importa.
já é. Então esse aqui eu já não vou usar. Então você pode ficar, né? Tá vendo que escreveu aqui de forma de tópicos? Aí você pode ficar assim, ó. Reescreva como um texto corrido sem tópicos. Aí eu já posso vir cá e colar aqui embaixo. Qual que eu posso um tópico aqui? Vou analisar aqui, né? Isso aqui só vou colocar tudo de uma vez. E aí, ó, depois que eu tenho isso aqui tudo escrito, né? Depois que ele entregar o resto ali, vou colocar. Aí você vai buscar as referências bibliográficas, colocar aqui no texto e ficar, né? Pedindo para melhorar o texto. Ah, depois que eu tiver o texto todo pronto, você pode copiar ele por inteiro, pedir por inteligência dar uma melhor fluidez no trabalho, entendeu? E assim você vai construindo melhor sua introdução. De novo, olha lá. Escreva sem a estrutura de tópico, ou seja, em um texto corrido. Então, com isso já tem a sua introdução basicamente pronta, né? Vou copiar aqui. Eu acho que isso daqui. Isso. Tá vendo? Aqui ele tá falando do método para aplicar, tá vendo? Métodos de. Cadê aqui? Erro quadrático, né? Comparar acurácia,
analisar aqui, ó, petição precisa, verificação dos métodos como RTK, né? Então aqui já aborda um pouco a metodologia do trabalho, né? Dessa forma, transcende testar hipóteses, que é o segurar, não sei o que, oferecer riqueza do trabalho. Aqui está uma introdução, né? Mais comendo aqui 2 páginas. Basta agora eu colocar as referências aqui do trabalho. Então, se utilizar dessa inteligência artificial em geral, né, sabendo utilizá-la, ela auxilia bastante. Aí o que eu sugiro que vocês façam, né? Só quais são os principais tópicos que devo buscar na literatura baseado nesta conversa. Vamos ver quem vai escrever aqui. Aqui, ó. Onde que ele tá aqui no Gemini? Então, pesquisa profunda aqui, ó. Sobre esse inicial. Liste os tópicos rápidos. Vamos ver se vai editar uns tópicos rápidos. Isso. Vou ver se tem um novo chat aqui. Aqui é um novo chat que já aparece. Aqui no G não aparece não. Mas no novo chat, você faz assim, faça uma busca na literatura por artigos citando, buscando as principais referências sobre os tópicos. Vou colocar os tópicos que ele não copiou, né? Vai copiar esses tópicos aqui, ó. Faça uma busca profunda na literatura sobre isso. Aqui, ó, Deep Research. Ele vai fazer uma busca profunda na literatura. E aí você aguarda. E aí ele vai procurar na literatura e você pode depois encaixando a sua introdução. Beleza? Tá ficando um pouco longo esse vídeo, né? Então eu vou encerrar isso como a introdução no trabalho. Então até a próxima, gente.